Agora no módulo 3 a gente vai falar principalmente sobre módulos e funções, mas antes da gente entrar nisso, é bem legal a gente falar sobre pattern matching, que a gente utiliza o tempo inteiro em Elixir, vocês já me viram utilizando no módulo 2, e o pattern matching ajuda a gente em muitas situações. Então, sempre que eu estava criando ali uma variável no módulo 2, eu dava um nome para uma variável, colocava igual, e aí o valor que ia estar atribuído a ela, certo? Então, quando a gente faz isso, o que o Elixir faz? Ele olha para o lado esquerdo e compara com o valor do lado direito. Como, nesse caso aqui, não tem nenhum valor atribuído a essa variável, na verdade, o que ele faz é simplesmente atribuir o valor do lado direito ao valor do lado esquerdo, certo? Então, o myInt aqui, a partir de agora, vai ser igual a 10, certo? Então, se eu der um myInt aqui, vai trazer exatamente esse 10. E, apesar de Elixir ser uma linguagem funcional, ele não tem aquela imutabilidade estrita de você não conseguir pegar o mesmo nome de variável e atribuir em momentos diferentes a outro valor, certo? Então, a gente consegue aqui, por exemplo, dar um myInt igual a 15. Tá? Então, como ele sabe que isso é o nome de uma variável, ele simplesmente vai apontar o nome dessa variável para um outro local da nossa memória. Então, a imutabilidade continua sendo respeitada, porque, na verdade, ele não está mudando este local da memória onde está contido o valor do 10, certo? E caso a gente queira fazer uma comparação um pouco mais estrita, a gente consegue isso através do pin operator, que basicamente é esse acento circunflexo aqui, certo? Então, quando você utiliza esse acento circunflexo antes do nome de uma variável, o que você está fazendo é que você está trazendo o valor que está atribuído a ela, e não o nome dela em si. Então, quando eu der esse myInt igual a 10, ele vai dar um match erro. Por quê? Porque o valor do myInt agora é exatamente 15. Então, o que está acontecendo aqui é que eu estou dando 15 igual a 10. E aí, repara que ele dá até um match erro. Ou seja, ele não está fazendo uma comparação do jeito que eu tinha mostrado antes com o igual, certo? Que aqui traria, no caso, um false. Ele está realmente tentando fazer um match, e quando o Elixir não consegue fazer um match, ele não vai dar um false, ele vai simplesmente dar um raise e vai quebrar aquele processo ali, retornando, ali no caso de uma API, por exemplo, um erro 500, certo? Então, é muito importante vocês saberem lidar com o pattern match. E aí a gente tem diversos jeitos também de fazer pattern match com outras estruturas de dados. Então, se você tentar dar, por exemplo, um match de uma lista vazia com uma lista com qualquer elemento que seja, ele vai dar um erro também. O que aqui já é diferente quando a gente está falando de mapas. Por quê? Porque os mapas, às vezes, têm diversas chaves diferentes e a gente só quer dar um match com determinada chave. Então, mesmo quando a gente tem aqui um mapa vazio, a gente consegue dar um match com um mapa com alguma coisa. Ele só vai dar um erro caso a gente tenha a mesma chave apontando para um valor diferente. Então, por exemplo, quando a gente tem dois mapas com a mesma chave, o valor dessas chaves tem que ser iguais, certo? Então, no caso aqui, quando eu tenho Alquimia Stone e Alquimia Stone Co, na verdade, ele vai dar um erro de match porque os valores são diferentes. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, só Alquimia Stone Co e aqui alguma outra coisa, então Alquimia X1, ele vai dar um match certinho. Por quê? Porque ele verifica se esse valor aqui existe dentro desse mapa, certo? Senão, não tem problema, se for um mapa vazio, ele simplesmente vai dar um match, porque o que a gente quer verificar é exatamente se as chaves do mapa da esquerda existem e são iguais às chaves da direita com o mesmo valor, certo? O mesmo já é diferente quando a gente está falando aqui de keyword list. Então, quando a gente tem, por exemplo, mesmo uma ordenação diferente, ele já vai dar um match erro. Como a gente falou anteriormente no módulo 2, a ordenação nas keyword lists importa. Então, elas não deixam de ser listas, certo? E uma que a gente acaba utilizando muito também é o pattern match com tuplas. Então, a gente utiliza, por exemplo, uma tupla de átomo ok e alguma coisa. Esse underscore aqui, o underline, ou enfim, tracinho embaixo, como vocês queiram falar, na verdade, o que ele está querendo dizer é que ele não se importa com o resultado aqui do segundo elemento dessa tupla, contanto que tenha um segundo elemento, ele vai conseguir dar um match sem problemas, certo? Então, ele só falharia se aqui, por exemplo, fosse só uma tupla com um elemento só. Mas, enfim, qualquer coisa que vier aqui, ele vai aceitar, tudo bem? E, por último, trazendo um pouquinho de tudo que a gente viu agora junto, a gente tem aqui uma tupla com um ok, e aí a gente abre um mapa com a chave A, igual está aqui do lado direito, e aí a gente tem aquele nosso jeito de
representar uma lista, certo? Então, aqui a gente teria a head da nossa lista, ou seja, o primeiro elemento, e aqui o remaining da nossa lista, que seria uma lista com todos os outros elementos, certo? Então, isso aqui acaba conseguindo dar match sem problema nenhum. Inclusive, se eu for ver o resultado aqui de T, ele vai trazer exatamente uma lista com 2, 3 e 4, certo? Então, a gente consegue também, ao mesmo tempo, dar esse assign aqui desses valores para essa variável do lado esquerdo, certo? E agora vamos falar dos nossos módulos e funções. Os módulos Elixir são muito importantes porque, cara, qualquer aplicação, por menor que seja, se você fosse colocar tudo dentro de um único arquivo, cara, ia ficar um arquivo gigante, você não ia conseguir separar muito bem os contextos, ia ficar um código muito desorganizado e difícil de manter, certo? Qualquer pessoa que abrir, você fica completamente perdido. Então, cara, qualquer aplicação simplesinha já teria mais de 2.000 linhas e ia ficar horrível de conseguir manter isso, de organizar esse código. Então, os módulos a gente usa exatamente para conseguir separar em arquivos diferentes, separar o nosso projeto e concentrar tudo que diz respeito a um único módulo dentro dele. Então, a ideia é que a gente não fique, por exemplo, dentro de um mesmo projeto repetindo o código. Então, cara, quando você está vendo muito código repetido, normalmente já é uma boa prática você concentrar isso num único módulo e sempre chamar ele para que se você tem uma lógica ali, ela tem que ser alterada em um único lugar. E aí você fica um pouco mais tolerante a falhas de mudar em um lugar, não mudar no outro, e você ter dois fluxos que deveriam ser iguais, não respeitando a mesma lógica, certo? Então, aqui eu criei um exemplo muito básico de um módulo de matemática, certo? Então, para a gente criar um módulo, a gente simplesmente tem esse def module, math, do, e tudo que tiver aqui entre esse do e o último end aqui embaixo, vai ser basicamente o código do nosso módulo. E aí, uma boa prática também que a gente tem aqui em Elixir é de documentar os nossos módulos e as nossas funções, certo? Então, para documentar o módulo, a gente coloca esse @moduledoc e coloca o que for. E para as funções, a gente só coloca aqui em cima da função um @doc com a documentação dela. Uma outra coisa muito legal também, que ajuda muito, principalmente, uma pessoa que nunca viu aquele código já entender exatamente o que ele espera e o que ele espera receber, o que ele vai retornar depois, é esse @spec aqui. Então, quando eu coloco esse @spec, o nome da função, exatamente em cima dela, na verdade eu estou dizendo a anotação dessa função, né? Ou seja, quantos parâmetros ela vai receber, nesse caso aqui 2, tá? O A e o B, e qual tipo de parâmetro que elas recebem. Então, elas vão receber 2 inteiros e vão retornar depois um único inteiro. Então, uma função básica aqui de soma, para a gente criar essa função, é bem básico, a gente simplesmente dá um def, que a gente está criando uma função pública, ou seja, uma função que pode ser acessada de qualquer outro módulo dentro do nosso projeto. A gente dá o nome dessa função, os parâmetros, e aí a gente pode colocar aqui, como essa função é uma função de uma única linha, eu simplesmente posso colocar vírgula, do, 2 pontos. Mas eu poderia também, quando é uma função um pouquinho mais complexa, colocar esse do aqui, end, e daria exatamente no mesmo, tá? Não faria diferença nenhuma. Inclusive, só para mostrar, agora quando o código estava um pouquinho desorganizado, eu simplesmente dei um Ctrl+Shift+I para ele reformatar o meu código. E, cara, qualquer uma desses keybinds aí, desses atalhos do teclado que eu uso, vocês podem ver nesse carinha aqui, tá? E aí tem diversos atalhos aqui que são bem interessantes, beleza? Então, eu criei uma outra função aqui, que seria da subtração. E, cara, a diferença básica entre elas duas aqui, na verdade, está no spec. Então, só para vocês verem que esse A e o B aqui, na verdade, eles não são estritamente necessários no spec. Então, ele sempre vai respeitar exatamente a ordenação de como está chegando os parâmetros, certo? E a gente tem algo muito comum em Elixir, que, na verdade, nesse caso aqui eu coloquei apenas para exemplificar, mas é algo que a gente utiliza muito. Então, quando a gente tem uma pré-lógica, digamos assim, dentro da nossa função, então você quer validar algum input, alguma coisa, você valida o input e depois você chama um do, e aí o nome da primeira função que você chamou. Então, a função aqui sub, na verdade, ela poderia fazer alguma validação antes, e aí ela poderia chamar do underline sub, certo? E aí você consegue separar um pouquinho melhor a lógica e deixa seu código um pouquinho mais organizado. Nesse caso aqui, realmente não era tão necessário. A única coisa que eu fiz aqui, até para exemplificar, foi colocar uma guard clause, que é basicamente essa cláusula aqui, que aí eu estou validando exatamente que o primeiro e o segundo parâmetro são inteiros. Então, todos aqueles is-integer, is-binary, is-atom, todos esses carinhas a gente pode utilizar aqui na guard clause dentro das nossas funções, certo? E um modo que a gente tem de representar as nossas funções em Elixir seria esse aqui, que seria então
o math, por exemplo, vou fazer uma representação aqui do multi, certo? Nossa função de multiplicação. Então seria multi barra 2. Esse barra 2 aqui é o que a gente chama de aridade de uma função. Então, quando a gente tem esse barra 2, a gente está dizendo que essa função, na verdade, recebe 2 parâmetros. E nesse caso aqui, mesmo declarando apenas uma vez, na verdade eu estou declarando duas funções com aridades diferentes. Então, eu estou declarando o multi barra 2 e o multi barra 1. Mas você pode estar se perguntando, né, de onde está vindo esse barra 1? É porque, na verdade, quando eu passei o B contra barra 1, o que eu estou dizendo para o meu código? Se não passarem nada, o valor do B automaticamente vai ser 1. Ou seja, mesmo que passem um enfim, 100, por exemplo, ele vai multiplicar 100 por 1, certo? Então, enfim, só para vocês terem essa ideia que esse valor aqui é o que a gente chama de valor default. Existem outras linguagens também, é muito utilizado, porque acaba ajudando muito, inclusive em recursão, que é um conceito que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí, certo? Então, quando eu Ctrl Enter aqui, ele dá um evaluate em todo o meu módulo e já deixa ele acessável no resto do nosso livebook, certo? Então, se der um math.sum, ele vai aparecer aqui 50. E outra coisa legal aqui se eu der um math. E aí dá o Ctrl barra de espaço, ele já vai mostrar aqui as funções, certo? Então, ele já traz tudo aqui direitinho pra gente, beleza? No math.sub, ele vai fazer basicamente a nossa subtração, o multi, exatamente o que eu falei, que é o 100 vezes 1. Como eu não passei nada, ele chamou a função com aridade 1 e simplesmente multiplicou pelo 1 lá, que era o valor que eu dei pro B, né? Que é esse carinha aqui, certo? E aí, se eu passar, eu poderia passar outro valor, e aí 100 vezes 10, 1000, tudo certo. E aqui uma divisão inteira, então ele vai fazer o 10 dividido por 3, tem o resto 1, mas aqui ele vai estar sempre retornando o inteiro, como a gente viu no módulo 2, e ele retorna o 3, certo? Um outro jeito da gente criar funções em Elixir é dando, na verdade, o assign delas para uma variável. Então, uma variável, na verdade, ela pode sim ser utilizada como uma chamada de uma função. E a gente tem algumas notações para isso. Uma delas é esse fn aqui, e a gente chama o fn, que é uma palavra reservada, vocês podem ver até que ela está roxinha aqui, e a gente passa a quantidade de parâmetros que essa função vai receber. Então, eu poderia passar vários aqui, string 2, alguma coisa do tipo. Nesse caso, eu passei só uma string, e a ideia é que essa função simplesmente print o parâmetro que eu tô passando na tela, certo? Então, com isso, eu consigo criar aqui essa função. Quando eu rodo ela já existe, já está disponível dentro do nossa shell do Elixir. E se eu chamar aqui, por exemplo, o output underline ponto myString, ele vai printar aqui o myString e o io.puts. Essa função sempre retorna depois, ao final, um átomo de OK, certo? E tem uma outra notação também, que é com o capture, que é o nosso e-comercial. Então, como é que funciona esse capture? Basicamente, quando a gente utiliza ele, a gente está dizendo que aqui está começando uma função, tá? E a gente chama exatamente o que a gente quer realizar e qual parâmetro que a gente vai passar para essa função, tá? Então, a gente está, no caso, chamando aqui o io.puts, e aqui a gente está passando o primeiro parâmetro que a nossa função recebe, tá? Isso aqui, na verdade, é exatamente igual a esse carinha aqui, tá? Não tem diferença nenhuma no resultado dele, beleza? É só um outro jeito da gente escrever. Em alguns casos acaba ficando bem mais conciso e o código acaba ficando mais legível mesmo, certo? E a gente tem também o pipe operator, que vocês já me viram utilizar algumas vezes ao longo do módulo 2, e eu vou explicar mais ou menos como é que ele funciona agora. Então, se você já programou em alguma outra linguagem, você provavelmente já escreveu um código mais ou menos assim, ou às vezes até com mais funções, chamando resultados de outras funções. E isso acaba ficando muito desorganizado. Então, às vezes, ou você vai ter um grande número de funções sendo passadas, ou você acaba criando várias variáveis só para o seu código ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais legível, certo? Em Elixir, infelizmente, a gente não precisa disso por causa do pipe operator. O que ele faz? Basicamente, ele pega o valor que está à esquerda do pipe operator, que é esse carinha aqui, certo? E passa como primeiro argumento da função que está do lado direito. Então, quando a gente passa aqui o 15 pipe string.toInteger, na verdade, simplesmente é como se ele estivesse fazendo isso aqui, certo? Só que, beleza, isso
quando você tem uma chamada de função só, nem é muito útil, né? A gente nem costuma utilizar muito. Mas quando você tem várias, cara, isso acaba ficando muito útil. Te ajuda muito a entender exatamente o que está acontecendo, o que está sendo chamado e o que está sendo passado para cada função, certo? Então você sabe exatamente que aqui, se ele está recebendo uma string e vai transformar para um inteiro, e aqui ele recebe um inteiro que vai transformar isso para uma string. Esse é um exemplo bem esdrúxulo mesmo, tá? Bem básico, só para ilustrar aqui mais ou menos como é que funciona. Enfim, e tem outros jeitos de você utilizar isso também. Então, você pode utilizar inclusive com um if, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí você consegue validar exatamente um resultado. Então, quando você tem aqui esse require.integer, não precisa se preocupar muito com ele agora, mas basicamente o que ele está fazendo é trazendo o guard is odds lá do módulo integer, certo? Então, a gente passa o 15 is odd, como 15 é um número ímpar, esse is odd quer dizer exatamente isso, né? Esse é um número ímpar. E aí ele vai dar, a gente passa o if, e aí esse resultado aqui, no caso, vai ser true, então como se a gente estivesse fazendo if, true, do, e aí ele vai executar essa primeira chamada aqui. Então, se eu mudar esse cara, ele já vai começar a retornar um false e vai retornar um integer.isEven. Basicamente é isso, e o Pipe acaba ajudando muito a gente. Tem diversos momentos do seu código que você vai utilizar esse cara para não ter que precisar fazer aquelas chamadas de função muito aninhadas, passando o resultado de uma função para outra o tempo inteiro, que acaba deixando o seu código muito desorganizado, e uma pessoa que não conhece ali a lógica vai ter um pouquinho mais de dificuldade para entender exatamente o que está acontecendo. E, além disso, a gente utiliza muito aqui nos nossos módulos algo chamado recursão. Então, isso as pessoas utilizam em diversas linguagens, não só em Elixir, só que em linguagens funcionais isso é um pouquinho mais utilizado, principalmente quando a gente tem o nosso pattern match que a gente pode fazer diretamente na função. Tá? Então, eu não tinha mostrado isso para vocês antes, eu também para mostrar agora. Então, a ideia aqui é que eu crio um módulo de recursão, e aí a única coisa que ele tem, na verdade, são duas funções diferentes aqui. Então, ele tem uma função de fatorial não otimizada e uma função de fatorial já um pouco mais otimizada, certo? Já vou explicar essa otimização para vocês, mas enfim, a ideia aqui é que quando a gente chama esse non-optimized factorial, com qualquer número que não seja n, ou que não seja zero, perdão, ele vai ser chamado na linha número 3. E quando chegar no zero, ele vai chamar a linha número 2. Lembrando que o fatorial basicamente é uma multiplicação do valor que você passa, e ele vai fazendo menos 1 o tempo inteiro até chegar no zero, que aí vai dar todos os valores multiplicados vezes 1, certo? Então, quando a gente faz desse jeito aqui, do jeito não otimizado, percebe bem que a gente está sempre passando um valor vezes a chamada da função novamente, certo? Então, percebe que a sua aplicação Elixir ela vai estar precisando sempre gravar um valor e depois chamar outro. E aí, quando ele chamar de novo essa non-optimized factorial, se não for zero, ele vai chamar de novo a função aqui na linha número 3. E aí, ele vai ter que gravar um outro valor e chamar de novo. E assim em diante, até chegar no nosso querido zero aqui, quando ele vai multiplicar por 1, e aí sim vai trazer o nosso resultado, certo? Só que desse jeito, ele precisa ficar gravando diversos valores até chegar no zero. E a gente tem um jeito que é um pouquinho mais otimizado, que é basicamente a gente já passar o valor que a gente quer e acumulando isso. Então, a ideia aqui é o quê? Basicamente, que a gente, sempre que chegar um valor que não seja zero aqui, a gente vai chamar a versão otimizada da linha número 7. E aí ele vai chamar a si mesmo, passando o n-1 e o acumulador. O acumulador, na primeira chamada da função, ele vai cair aqui, ó. Então, ele vai ser um 1, certo? Então, ele vai ser 1 vezes n. E aí a gente passa n-1 aqui. Então, com isso, a gente não precisa, o nosso programa, né, a BIM, não precisa ficar gravando valores até chegar no resultado final. Ele sempre vai ter uma única função sendo chamada na sua stack, certo? Então, isso acaba otimizando muito a memória que está sendo utilizada dentro da nossa aplicação, certo?